Oi, meu nome é Tayane, eu sou estudante na Unisul e estarei entrevistando a minha irmã para o trabalho de vida e carreira. Eu tenho algumas perguntas na qual você vai ter que responder. Então vamos começar pela primeira, que é a mais simples, na qual é para você se apresentar, seu nome, sua profissão, falar um pouco sobre você. Oi, Tayane, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Pamela Silveira de Souza e eu sou fisioterapeuta. É, Me formei na Unisul também, no ano de 2011. Comecei a faculdade em 2007, terminei em 2010, colei grau em 2011. Eu sou fisioterapeuta, né, e trabalho com osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia. E o que foi que te atraiu mais para essa parte da fisioterapia, da osteopatia? Você trabalha onde? Em uma clínica própria? Eu tenho meu próprio consultório, que fica no quintal da minha casa. Eu escolhi isso para poder ter mais qualidade de vida, mais tempo, né? Não perder tanto tempo no trânsito. E super indico para todos os profissionais, para quem puder, né, ter essa oportunidade de fazer dessa forma também. O que mais me atraiu para a osteopatia eu sempre gostei de trabalhar com alívio de dor e com uma parte manual, sem muitos aparelhos, né? Então a questão dos aparelhos nunca me atraiu muito. E eu sempre gostei de como a gente pode usar o poder da mão, as nossas mãos, para poder tratar e curar uma dor, um problema em alguém. Então, quando eu descobri a osteopatia, que ela fazia isso através de toques sutis, toques leves, ela fazia isso com. Quando eu descobri que a osteopatia fazia esses toques sutis e tratava, e as pessoas ficavam sem dor, e se resolvia uma dor, às vezes de muito tempo, em poucas sessões, isso me atraiu muito. E aí eu não tive dúvida que era isso que eu queria para minha vida e para minha carreira. Indo para um lado mais pessoal, qual era o seu sonho de emprego, sonho de vida quando você era uma criança? Aí agora, essa pergunta me pegou, porque faz tanto tempo isso que eu acho que eu nem me lembro mais direito, né? Ah, mas como criança, e agora? Eu queria ser cientista. Acho que sim, eu queria ser cientista. Eu sempre gostei de microscópio, sempre gostei de olhar coisas em microscópio. Tinha microscópio de brinquedo, né, que não servia para nada, que era de plástico. E eu achava muito legal ser cientista, poder descobrir cura para doenças, cura para velhice. Eu lembro que eu queria muito fazer com que a minha avó não envelhecesse mais, para ela poder viver para sempre, né? Então eu acho que eu gostava bastante disso, assim, já tinha uma predisposição para essa área da saúde. Também sempre gostei de trabalhos manuais, tudo que pudesse usar a mão para fazer, né, como tricô, crochê. Então eu acho que a mistura disso tudo, né, de querer ter algo mais voltado para a área da saúde, cuidando das doenças, né, e essa questão mais manual de sempre querer, né, tá fazendo alguma coisa com as mãos, que eu sempre gostei, e coisas voltadas para a natureza também, que eu sempre gostei muito. Então, eu acho que hoje eu me encontro num local onde eu consigo fazer praticamente tudo isso ao mesmo tempo. Inclusive, eu tenho um microscópio, que não, na minha profissão eu não uso muito, mas eu gosto dele, né? É uma realização de criança, e sempre que eu posso, eu tô lá estudando um pouquinho, aprendendo, né? Se eu já sei a resposta, porém, né, temos que dar a resposta para os outros. Qual era o seu sonho de profissão, de adolescência e início de vida adulta? Aquela coisa que você tinha vontade de fazer quando ainda estava no ensino médio, quando começou a procurar por uma universidade, uma faculdade? Quando era criança mesmo, gostava, né, queria ser cientista, eu adorava, né, tinha curiosidade, gostava de aprender, né, sobre essa parte da ciência, eu gostava bastante. Aí, conforme eu fui crescendo, eu sempre tive a certeza, né, que eu tinha que fazer uma faculdade, era uma coisa muito forte. E eu sempre tive essa questão de ter uma profissão, que para mim, ter uma profissão sempre foi diferente de ter um emprego. E eu queria não só ter um emprego, mas eu queria ter uma profissão. Aí, conforme eu fui crescendo, né, estava no ensino médio, eu tinha bastante facilidade, afinidade com as matérias
né, a área mais biológica, né? E aí eu gostava muito de biologia e eu queria ser bióloga, queria fazer biologia. Gostava de basicamente todas as áreas, né? A questão de poder ir para a área da pesquisa, né? E trabalhar dentro de um laboratório, trabalhar no local aberto, parte da botânica, enfim, eu gostava porque tinha várias possibilidades que eu podia trabalhar ali dentro e eu gostava de praticamente todas. E fiz vestibular para biologia na UFSC, não passei, me frustrei bastante por não ter passado, fiz acho que uns 3 vestibulares para biologia, me frustrei bastante e fiquei super triste, decepcionada, né? E por fim, hoje eu dou graças a Deus por não ter passado em biologia. Eu não tinha noção na época que para eu estar dentro de um laboratório, para eu estar trabalhando com pesquisa, ou seja, né, dentro de um laboratório, dentro de um local, estar trabalhando com a pesquisa em geral, eu não tinha noção que eu teria que dar aula, que eu teria que estar vinculado a uma universidade. E isso era uma coisa que eu não queria. Eu nunca pensei em dar aula, não é algo que me atrai. Eu gostaria de estar mais em campo e fazendo pesquisa, descobrindo coisas, né? Mas não trancada numa sala de aula. Então, por isso que hoje, né, eu dou graças a Deus por não ter passado. E quando eu comecei a me dar conta disso, eu percebi que realmente aquilo ali não era o que eu queria. Até, né, fui trabalhar e fiz outros vestibulares também que eu não passei depois, né? Uns 2 anos fiquei tentando e não passei. Aí comecei a trabalhar nessa loja de xerox e tal, e eles tinham várias lojas. E uma delas era dentro da universidade. Aí eu acabei sendo transferida para essa loja e lá conheci pessoas, né, que trabalhavam na universidade mesmo e descobri que quem era funcionário da universidade tinha direito a ganhar bolsa, né? Uma bolsa, na época acho que era 80%. E aí eu pensei, talvez aqui seja a minha oportunidade. Eu também tinha preconceito com universidade paga. Coisa de adolescente, né? Nada a ver. E para mim a UFSC era a melhor coisa que podia existir no mundo. Hoje eu dou graças a Deus que eu não entrei na UFSC e não fiz biologia, né? Mas sabendo disso, eu comecei a mandar currículo, né, para vagas na Unisul, consegui um emprego na Unisul e no ano seguinte comecei a trabalhar, né, e a estudar na Unisul. Aí biologia só tinha em Tubarão e eu não tava, para mim não era uma opção se mudar, porque mesmo com bolsa eu não iria ganhar quase nada de salário, né, meu salário ia ficar praticamente todo na universidade, mas era a minha chance, né. Então eu comecei a ver outras possibilidades. E aí eu vi, né, fisioterapia, e aí eu fui fazer alguma coisa que até então eu nunca tinha feito, que era olhar o currículo, né, as disciplinas, o que que aprenderia dentro daquele curso. E aí eu fui olhar o currículo da fisioterapia e eu me apaixonei na hora. Aí fui olhar o currículo da biologia e eu tive uma decepção. Eu acho que não é isso que eu quero mesmo. Eu acho que o que eu quero tá aqui, na fisioterapia. E aí foram 4 anos difíceis, porque trabalhar o dia inteiro e estudar à noite num curso que é semi-integral não é fácil, mas deu certo. Bem, você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque às vezes pode ter algo ali que você não comentou aqui e, né, ajude a entender melhor. Mas qual foram as maiores dificuldades que você encontrou enquanto fazia esse curso? De disciplina, trabalho, estudar, a dificuldade maior mesmo era o tempo, por conta de que todo dia eu trabalhava, né? Inclusive sábado, e o dinheiro, né? Porque realmente tinha meses, muitos meses me sobrava apenas R$ 300, né? Tinha que abastecer, comer, tudo. Então, realmente, tudo isso foi um grande desafio. Mas só baixei a cabeça e fui. Eu tinha um propósito maior, eu sabia que ia valer muito a pena e eu tinha que passar por aquilo, que era a forma que eu tinha para fazer, né? E agora, assim, a penúltima pergunta, qual foi a maior gratificação, qual foi a melhor, assim, ó, coisa que fez você se sentir mais realizada com as escolhas que você fez para o seu serviço?
que me deixa mais realizada, na verdade, é sempre que eu vou atender alguma pessoa da minha família que está com dor e eles melhoram. Isso para mim é o que me realiza mais. Saber que eu estudei tanto, continuo estudando e para poder principalmente ajudar aquelas pessoas que são mais próximas de mim e que eu amo. Claro que quando tem né, vem um paciente para mim que está com dor e sai aliviado e melhora depois de um único atendimento, né, isso também é muito gratificante, mas a emoção que eu sinto de ajudar alguém da minha família ou algum amigo próximo, e essa pessoa melhorar, isso para mim é uma coisa que faz tudo ter valido a pena. Oh, então eu te realizo bastante. Brincadeira. Agora, a nossa última pergunta é: qual o seu maior sonho para o momento? No momento, meu maior sonho é trabalhar cada vez menos. Ai, realmente conseguir conciliar a minha vida pessoal com a profissional, porque até um tempo atrás o que eu queria era trabalhar o quanto mais, né, fazer mais atendimentos, então o que eu queria era isso. Hoje eu quero ter pelo menos um período do meu dia ali, trabalhar um período e o resto do meu dia ter livre para poder cuidar da minha casa, cuidar dos meus cachorros, ter uma vida mais equilibrada e não ficar só em função praticamente do trabalho, né. Então eu quero ter esse equilíbrio, até para poder estudar, para poder fazer as coisas que eu gosto, né. Atividade física, poder me dedicar um pouco mais para mim. Então, nesse momento que eu tô, na verdade, a minha prioridade hoje é a minha vida pessoal, vamos dizer assim. Claro, continuar trabalhando, mas trabalhar menos, com qualidade, para que eu possa aproveitar e desfrutar de tudo que eu venho conquistado nesses anos. Muito obrigada pela entrevista. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar ao podcast? Alguma coisa que você sente que deveria ser perguntado e que não foi perguntado, que você gostaria de falar sobre? Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho aqui da minha história e o que eu poderia acrescentar mais. Tudo que vale a pena realmente custa um pouquinho para a gente fazer, né, durante o processo, mas vale a pena seguir, fazer o que é certo, passar um pouquinho de dificuldade, porque é assim, tem momentos que são mais difíceis, momentos que são mais fáceis, mas no fim sempre vale muito a pena estudar, trabalhar, sempre é muito recompensador.